Hoje, dia 18 de julho, dia de São Francisco Solano. As nações da América Latina, de origem espanhola, já contam com diversos santos de primeira grandeza, que se destacaram, sobretudo, na evangelização dos índios, tais como São Pedro Claver, São Luís Beltrão, São Turíbio, Santa Rosa de Lima e São Martinho de Porres, e o santo de hoje, Francisco Solano. Nasceu este aos 10 de março de 1549, na Espanha. Seus pais entregaram Francisco, ainda menino, aos padres jesuítas, em cujo colégio cursou os estudos primários e de segundo grau, recebendo ótima educação religiosa. Aos 20 anos, decidiu tomar o hábito franciscano com o desejo de dedicar-se unicamente às coisas de Deus em espírito de humildade e pobreza. Quando se formou sacerdote, era um jovem robusto, alto, moreno, de aspecto bonito, com uma voz muito linda e forte pendor para a música. Qualidades estas que influíram em sua primeira tarefa como responsável pelo coro e pela pregação. Nos primeiros anos de sacerdócio, foi gradativamente ocupando diversos cargos na ordem franciscana, como assistente e depois mestre dos noviços, superior do convento, distinguindo-se pelo zelo e caridade pelos pobres. Em 1568, chegou à Espanha Frei Baltazar, provindo do Novo Mundo, em procura de missionários para a América Latina, que se abria como um vastíssimo e promissor campo de apostolado. Francisco se ofereceu espontaneamente para esta árdua missão. Contava então 39 anos, era homem maduro, de vasta experiência pastoral e de virtude comprovada. Os superiores aceitaram a proposta e Francisco partiu para a América Espanhola em direção a Lima, do Peru, em 1589. Toda a viagem que cruzava o oceano era naquele tempo longa, cansativa e cheia de peripécias. Assim foi também para o nosso missionário. A embarcação em que viajava foi destruída pela tempestade e Francisco passou uma noite agarrado a um escombro, conseguindo, como por milagre, chegar à praia. Com alguns colegas de viagem, passou várias semanas lutando pela sobrevivência num lugar árido e sem sinal de vida. Finalmente, passou uma embarcação que os levou para Lima, no Peru. Francisco foi destinado para missionar entre os índios de Tucumã, ao norte da Argentina. Mais uma viagem de 4.000 quilômetros por sendas difíceis, atravessando os rochedos dos Andes, pântanos, rios, desertos e florestas. Ele se animava nestas viagens com um pensamento: se aventureiros em busca de ouro percorreram o mesmo caminho, por que não podia ele fazer o mesmo na salvação de almas? Passando por Assunção do Paraguai, região que dependia da Diocese de Lima, Francisco foi convidado a fazer umas pregações, pois os funcionários, militares e fazendeiros espanhóis de Assunção eram ávidos de ouvir pregadores provindos diretamente da Espanha. A pregação de Francisco foi viva, incisiva, denunciando inclusive os abusos da escravidão, a prepotência contra os índios e a licenciosidade moral. Um rapaz de 15 anos de idade estava presente na pregação e ficou profundamente impressionado. Era Roque Gonzalez, o futuro fundador das Reduções Guaranis,
mártir da fé no Brasil. Na região de Tucumã, Francisco dedicou-se com afinco e zelo incansável à evangelização dos índios, atraindo-os com sua natural bondade, com melodiosos cantos ao toque do violão, ajudado pela sua arte musical e voz de tenor. Deus concedeu-lhe uma grande facilidade de aprender várias línguas indígenas, de modo a suscitar admiração, como se tivesse o dom de Pentecostes. Nos últimos anos de vida, após missionar com proveito em várias localidades da Argentina e do Peru, foi chamado pela obediência a exercer cargos de importância na ordem em Lima, no Peru. Desgastado pelos trabalhos e privações, faleceu aos 14 de julho de 1610, com 61 anos. Seu enterro foi um triunfo. Um número incalculável de fiéis e índios chorando acompanharam seu corpo à sepultura, e as autoridades religiosas iniciaram imediatamente o processo de canonização que aconteceu em 1726. A popularidade do culto a Francisco se evidencia no fato de 3 países da América Latina o terem escolhido como patrono: a Argentina, o Uruguai e o Peru. Ó Deus, por São Francisco Solano, conduzistes muitos povos da América ao seio da Igreja. Por suas preces e méritos, uni mais estreitamente a vós os nossos corações, e por vossa bondade, fazei chegar aos povos que não vos conhecem o temor do vosso santo nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Francisco Solano, rogai por nós.